Amém. Jesus é o Senhor. Somente o Jesus, o nosso Jesus, pode ser o nosso Senhor. No mundo secular nós temos vários senhores. Temos o patrão, temos eu que fui militar, né? Acima de mim, um monte de senhores. Tudo é senhor, senhor para lá, senhor para cá. E os meus subordinados também me chamavam de senhor. Ô senhor, ô senhor. Mas era o regulamento militar. Porque se eu estivesse conversando com o meu subordinado, eu e ele sozinho, ele poderia me chamar de você. Mas se eu estivesse perto de um superior meu, e ele visse o meu subordinado me chamando de você, ele ia mandar eu tomar providência contra ele. Os irmãos percebem? Se eu estou junto com ele, eu mais ele sozinho, ele é meu subordinado, aí eu poderia me chamar de você tranquilamente. Mas se tem alguém superior a mim e a ele, aí ele já tinha que me chamar de senhor. Porque aquele superior, se visse ele me chamar eu de você, ele ia falar: ó Neiva, escreve nele. Escrever é uma comunicação que você faz que vai dar uma punição para aquela pessoa. O superior falava: Neiva, escreve nele, porque se você não escrever nele, eu vou escrever em você. Aí eu era obrigado a comunicar o meu amigo, mesmo sendo meu amigo. Então era melhor você chamar de senhor. Senhor logo. É senhor para lá, senhor para cá, e pronto, acabou. Para não ter esse tipo de aborrecimento. Então no mundo secular nós temos vários senhores. As autoridades constituídas, você chama de doutor, excelentíssimo juiz, e por aí vai. Mas, na verdade, no campo espiritual, o nosso único Senhor é o Senhor Jesus. A Ele toda a honra e toda glória. Acima só está a coroa de glória dele, que nós nessa manhã estamos coroando. Então, quem é o nosso Senhor hoje? O Senhor Jesus. Ele é o nosso Senhor. Nós vendo uma palavra muito conhecida, eu creio que a maioria dos irmãos que estão aqui já passaram pelo mundo, pelo sistema da religião e conhece essa história de Isaac, Esaú e Jacó. Já conhece essa história. É uma história bem conhecida. E o título dessa palavra nessa manhã é: Jacó logra a bênção de seu pai. Nós sabemos que Jacó, ele era o filho mais moço de Isaac. Esaú era o primogênito, nasceu primeiro. Nós vamos ver aqui. Esaú nasceu primeiro. Naquela época abençoava quem? O primogênito. O que nasceu primeiro. Era valorizado primogênito. Ele era valorizado para receber a bênção do pai e continuar a descendência sendo abençoada. Então era o primogênito, era o primeiro filho que nascesse de um casal. Mas quem era o primogênito de Isaac? Esaú, nasceu primeiro. Mas nós vemos à luz da palavra, Esaú não amava muito esse jeito de primogenitura. E Jacó, desde o ventre materno, ele já amava. O coração dele estava em ser o primeiro. Ele já tinha um coração voltado para receber a bênção. E ele recebeu. É que nós vamos ver. Irmãos, isso é muito importante para nós, porque a eleição
Deus é quem faz. Se nós estamos reunidos como igreja nessa manhã, porque essas 4 paredes não é a igreja, como o sistema de Roma implantou e os evangélicos abraçaram, tem um lugarzinho aqui, que eu passo toda vez ali, tem uma placa lá falando assim, seja bem-vindo à casa de Deus. Então a casa de Deus para eles, para centenas de milhares de cristãos, é 4 paredes. 4 paredes. Para nós, a Bíblia não fala isso. O apóstolo Paulo não fala isso. Hoje, na era da graça, após a morte e ressurreição de Cristo, nós é que somos morada de Deus. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, como fala lá em Atos. Deus habita em mim e em você. Então, onde Deus está? Em mim e em você. Quando nós estamos reunidos dentro deste auditório aqui, está a igreja reunida. Mas aqui neste salão, neste auditório, aqui não é a igreja somos cada um de nós. Mas o conceito religioso, o sistema implantou isso na mente das pessoas, que 4 paredes é a casa do Pai, que se você quiser receber uma bênção, você vai lá para a casa do Pai. Se você quer receber o Espírito Santo, que tem uma busca incessante do Espírito Santo, toda semana vai buscar o Espírito Santo, sabendo que o Espírito já estão dentro deles. Mas eles têm essa busca. Tal dia é a busca do Espírito Santo. Toda semana tem um dia específico. É o dia de buscar o Espírito Santo. Vai e não acha, porque o Espírito já está neles. Então existe essa busca. Se alguém lá está com um problema de enfermidade, eu vou lá na casa do Pai, porque lá vai ter um homem, um cara que tem uma carteirinha de apóstolo, que tem uma carteirinha de bispo, que tem uma carteirinha de pastor, a carteirinha para tudo, né? Esse cara vai passar um óleo na minha testa, esse cara vai colocar a mão na minha cabeça e eu vou ser curado. Mentira pura. Pura falsidade, isso é manipulação dos homens, não tem nada disso. Não tem nada disso. A unção hoje, ela está em cada um de nós. Eu quero contar para você um testemunho. Meu filho mais velho estava com uns 6, 7 anos, e ele tinha bronquite na época, ele foi para o Hospital Santa Rita, estava hospitalizado lá. E eu já estava reunido na igreja. Aí chegou uns irmãos lá, 2 irmãos orando e passando óleo na testa das pessoas. Eu não estou criticando, não estou falando contra. Eu estou falando contra o que é praticado, que não está na palavra. Então, eles pediram para mim, posso orar por ele? Orar para o meu filho? Eu falei, pode. Eles oraram, posso passar óleo? Eu falei, óleo não. Falei para eles, óleo de jeito nenhum. Porque a unção do Espírito está dentro dele. Falei para eles. Ficaram meio assustados comigo e foram embora. Mas essa é a verdade, não precisa de óleo. Quem falou de óleo foi o apóstolo dos judeus, Tiago, falou para os judeus, não falou para nós, os gentios. Então essa unção com óleo não tem valor nenhum, nenhum. A unção hoje está dentro de cada um de nós. É por isso que eu digo para vocês, não fique esperando uma multidão na igreja. Talvez alguém chegue na igreja e fale, nossa, mas um número reduzido de irmãos. Sim, é um número reduzido de irmãos. Mas vocês sabem por que os templos ficam abarrotados de pessoas? Porque elas estão lá em busca de uma porta de emprego, elas estão lá em busca de cura, elas estão lá em busca do Espírito Santo, elas estão lá em busca de uma bênção, que nunca encontra. A maioria dos que estão lá, estão não porque ama a Deus, mas estão lá com medo do inferno, com medo do diabo, do Satanás, do demônio, porque eles ameaçam as pessoas.
Eu fiz um curso de teólogo e os mestres da teologia ensinam isso. Tem que ameaçar, tem que fazer o acharcamento, tem que colocar medo, porque senão eles não vão reunir. Eles falam isso, eles ensinam isso. Se não ameaçar, se não colocar medo, eles não vão reunir. Então eles fazem isso, eles colocam medo, colocam pânico, faz o acharcamento para as pessoas reunir. E tantas outras coisas que você aprende, que você vai vendo que é uma heresia que existe no mundo cristão, que veio de Roma, os evangélicos abraçaram e está nesse sistema que está hoje. E os cofres, para encher, tem que ter isso. Para os líderes morar em mansões, ter uma boa fazenda, ter um bom sítio, ter um carro até mesmo blindado. Um deles aí recentemente pediu oferta, um cara milionário, um mercadejante da palavra de Deus, que vende a palavra de Deus. O avião dele estava velho, segundo ele, aviãozinho particular, ele pediu dinheiro para trocar de avião. Sendo que ele está rico, milionário, ele pode trocar de avião. Mas ele quer que os fiéis, que os clientes dele, paguem o avião dele. Isso é um absurdo. As pessoas não conseguem enxergar isso porque elas têm viseira nos olhos, elas têm véu nos olhos, elas têm escama nos olhos. É por isso que eu digo para vocês, quando vamos pregar o Evangelho, temos que pregar o Evangelho para essas pessoas, para libertar essas pessoas como nós fomos libertos disso, dessa opressão, desse pânico, desse medo, desse negócio de dar o seu tudo, de sustentar homens. Eu digo para vocês, todos nós temos que trabalhar, cada um viver do seu suor. Ninguém tem que viver aqui por conta de ensinar a Bíblia, não. Você pode muito bem ensinar a Bíblia, ser apóstolo, pastor, mestre, evangelista, apesar que isso não é título, não é posição, não é profissão. Eles têm como título, como posição, como profissão, nós não temos. E como Efésios 4, a partir do versículo 6, mostra que isso é dom de Deus. Se é dom de Deus, nesse momento eu estou usando o dom para falar para vocês. Nesse momento eu sou o pastor de vocês. Mas terminar eu não sou mais. Esse título não me acompanha. Mas lá no mundo, no sistema evangélico, no sistema de Roma, o cardeal, o título de cardeal acompanha. Tudo isso é o quê? Heresia. Eu quero falar para vocês uma coisa. Pegar um versículo da Bíblia isolado, um versículo solto, e interpretar esse versículo errado, e essa interpretação errada, ela vai sendo falada há anos a fio na mente das pessoas, se torna uma verdade. De tanto falar que ela é mentira, de tanto falar que ela é heresia, aquilo passa a ser uma verdade na mente das pessoas. Mas quando você mostra a verdade para ela do Evangelho, você mostra o versículo, obedecendo o contexto, o texto, conjugando os verbos, o destinatário, você mostrou. Ela fala assim para você, não, fulano de tal não falou assim, eu vou perguntar a ele se é assim mesmo. E essa pessoa, ela não acredita na Bíblia, ela chama a Bíblia de Bíblia Sagrada, mas eles não respeitam esse livro aqui, esse compêndio, que chama de sagrado, porque eles violam esse livro, eles falam contra as verdades da palavra. Aí chega nesse homem, né? Uma pessoa me mostrou aqui que esse versículo aqui é isso, é aquilo. A pessoa, ela sabe da verdade, porque eles sabem da verdade, eles sabem. Mas é o que eu estou dizendo para vocês, eles falam a mentira para prender o povo. Aí, aquela pessoa acha que é o líder dela, vai falar para ela o quê? A mentira. Porque se ele falar a verdade para ela, igual ela ouviu,
ela vai ser liberta. Mas ele mantém ela na mentira, na heresia. É isso que acontece. Agora eu quero falar para vocês, isso acontece também conosco, tá? Nós não estamos livres disso não. Há muito véu nos nossos olhos, há muitas escamas ainda nos nossos olhos que precisam ser caídas com respeito ao Evangelho, principalmente com as cartas do apóstolo Paulo, que é o nosso apóstolo. Tem irmãos no nosso meio também que quando a verdade chega, a revelação chega, fala assim, bom, eu não aprendi dessa maneira não. Eu não fui ensinado assim não. Mas está aqui, irmão, está escrito aqui. Ó. Mas eu não fui ensinado assim. Sabe por quê? A mentira, a heresia foram sendo faladas durante anos a fio. Se tornou uma verdade para ela, mentira, a heresia, ou para ele. Quando a verdade chega, a resistência. A resistência. E eu prefiro ficar na verdade de 1000 anos atrás, que eu aprendi lá 1000 anos atrás. É por isso que o apóstolo Paulo falou em Romanos 12, versículo 1 e 2. Paulo falou para a igreja de Roma que nós devemos o quê? Renovar a nossa mente. Irmãos, todas as coisas evoluem. Todas as coisas evoluem. Eu vou fazer 61 anos de idade agora em agosto. Quantas coisas já evoluiu? Nós estamos presenciando isso aí. A ciência evoluindo, a ciência médica evoluindo, tudo evoluindo. A palavra também evolui. Eu sou cristão desde os 7 anos de idade, já falei para vocês. Posso acreditar naquelas verdades que eu ouvi daqueles homens lá quando eu tinha 7 anos de idade? Não posso. Eles falaram mentira para mim. Eles falaram heresia para mim. Eu tenho que renovar a minha mente. Eu tenho que renovar o meu HD. Não adianta, irmão cristiano, eu ir na Bíblia sem abrir a minha mente. Eu preciso de abrir a minha mente. Nós precisamos de ir na palavra, na Bíblia, com a mente aberta, com a mente renovada e dispostos a aceitar a verdade. Não ficar agarrado a tradições do passado, o que acontece muito. Mas vamos ver essa questão de Isaac, Esaú e Jacó, que é o que nós temos visto durante a semana, no alimento diário e também nas mensagens do irmão Pedro. Vamos para Gênesis 25. Gênesis capítulo 25 é o livro que nós estamos estudando, ruminando ele. Versículo 21. Eu tenho que mostrar para vocês alguns ciclos aqui do capítulo 25 de Gênesis, para quando nós chegarmos lá no capítulo 27, que é o que está falando nesta semana, vocês entenderem o que está escrito lá e por que está escrito lá no capítulo 27. Aí precisa de entender primeiro alguns versículos aqui do capítulo 25. Vamos ver versículo 21. Acharam? Amém? Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Só tem aí. Isaac era o abençoado de Deus, a sua mulher era estéril, não podia ter filhos, e ele intercedeu a Deus por ela. E Rebeca, então, concebeu. Versículo 22. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Todas as irmãs que já foram mães, os filhos mexem no ventre. Mexe no ventre. E quando a mãe está chegando nos dias de dar à luz, está aproximando os dias de dar à luz, as mães ficam até sem posições para dormir, de tanto que a coisa é complicada. Vira de um lado, vira do outro, e o filho ou a filha mexendo no ventre. É normal isso aí, é normal. Mas o que estava acontecendo com a Rebeca aqui era uma coisa anormal.
é anormal. É por isso que fala assim, os filhos lutavam, os filhos não mexiam, eles lutavam no ventre dela, era tipo um ringue no ventre dela. E ela desejou o quê? A morte. Ela falou assim, se é assim, por que vivo eu? Já que é assim, já que eu não estou tendo paz, eu não estou tendo sossego com essas mexidas, com essas lutas no meu ventre, é melhor morrer. Ela disse isso para Deus. E ela consultou o Senhor, como fala aqui. Aí, versículo 23, o Senhor respondeu para ela. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos. Preste atenção, irmãos. 2 nações, 2 povos há no teu ventre, nascidos de ti. E essas nações, esses 2 povos, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho, que é Isaque, nós sabemos hoje que é Isaque, servirá ao mais moço. O mais moço quem é? Esaú, perdão. Eu vou confundir, tá, irmãos? Vocês me perdoam. Eu vou confundir Isaque com Esaú, porque é muito parecido esses nomes. Na verdade, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho, que é Esaú, servirá ao mais moço, que é quem? Jacó. Falou para quem? Falou para Rebeca. Versículo 24. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Então, houve o nascimento de Esaú, o primogênito, e de Jacó. Jacó nasceu segurando o calcanhar de Esaú. Quem segura o calcanhar está querendo fazer o quê? Passar na frente. Nascer primeiro. Jacó queria nascer primeiro, por isso que eu disse para vocês no início, ele amava o direito de primogenitura. Ele nasceu segurando Esaú, ou seja, Esaú fica para trás, eu vou na frente. Aí, irmãos, vocês percebem a grandeza de Deus, a profundidade de Deus que há na sua palavra e que Moisés relatou para nós, né? Versículo 27, do mesmo capítulo. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Então, Esaú gostava da caça do perito caçador, que era Esaú, amava mais ele. Mas Rebeca amava quem? Jacó. Por que Rebeca amava mais Jacó? Porque ela tinha certeza, porque Deus tinha falado com ela, que Jacó era o abençoado. Jacó era o escolhido por Deus. Jacó era o eleito de Deus desde o ventre. Por isso ela amava mais Jacó. E com certeza Rebeca contou essa história para Isaque, que Jacó já era escolhido desde o ventre materno, já era um eleito, já era um filho de Deus. Então, ela contou isso para o pai, para Isaque. Mas Isaque, ele continuava gostando de quem? Nós cantamos o hino aqui. Nós devemos amar aquele que Deus amou. Amar aquilo que Deus ama. Por isso que Rebeca amava Jacó, porque ela estava amando o que Deus já tinha amado desde o ventre dela. Mas Isaque insistia em Esaú. Não, Esaú é o primogênito. Esaú é o que nasceu primeiro, mas não foi escolhido por Deus.
Vamos para o capítulo 27, versículo 1 e 2. Tendo-se envelhecido Isaque, já não podendo ver, porque os olhos lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Aqui Isaque já estava velho, envelheceu. E os meninos, com certeza, já eram rapazes, né? E ele já não enxergava, porque hoje, irmãos, é o que eu estou falando para vocês, que todas as coisas evoluem. Com o avanço da ciência médica, os idosos conseguem enxergar até os 90 anos, mais ou menos. Consegue de... Hã? 80 tem certeza. Com 80 o irmão Júlio tem certeza. E eu com 61, eu tenho certeza, através dos óculos, e estou também para fazer uma cirurgia de catarata, mas ainda estou enxergando bem. Mas graças à tecnologia, graças ao avanço da ciência médica, porque hoje tem óculos, hoje tem cirurgia de catarata, antigamente não tinha nada disso. Por isso que Isaque já não estava o quê? Enxergando, já estava velho. Mas a pior velhice, irmãos, ficar velho nós vamos ficar, a não ser que o Senhor recolhe nós jovens ainda. Nós devemos agradecer ao Senhor pela nossa idade. Muitas pessoas ficam revoltadas porque estão envelhecendo. Fica revoltada. Ah, estou ficando velho, eu queria ser jovem. Ah, Deus podia fazer com que não envelhecesse. Não tem jeito. Se você viver, você vai ficar velho. Ou então você vai morrer antes. Muitos morrem jovens. Mas se Deus está permitindo que você está envelhecendo, agradeça a Deus. Então Isaque já estava ficando velho, já era velho, já não estava enxergando. Mas a pior velhice é a velhice espiritual. Nós temos exemplo do sacerdote Eli. Ele ficou velho tanto na idade, era sacerdote, tá? E tanto espiritual. Sentou numa cadeira. Eu não tenho nada contra quem é obeso, tá, irmãos? Não estou criticando. Que às vezes a obesidade é até uma doença. Às vezes você vê alguém muito obeso, você não deve falar mal, criticar. Tem pessoas que estão vendo que ele é obeso porque come muito. Tem pessoas que falam isso. Não deve falar isso e nem pensar. Porque tem obesidade que é uma doença. Tem a cirurgia bariátrica. Tem hoje um Mounjaro, né? É Mounjaro que chama? Aquela injeção que eles estão aplicando aí. Esse Mounjaro aí tem dois lados. Ele pode trazer um problema terrível futuramente para a sua saúde. Ele vai te emagrecer, o obeso. Mas os médicos, os cientistas, eles ainda não sabem o que esse Mounjaro pode provocar amanhã, no futuro. No futuro. Então, quando a gente vê uma pessoa obesa, muitas das vezes pode ser que ela come muito, ela tem gula, e não faz uma atividade física, ou muitas das vezes é a doença mesmo. Você já viu aquelas pessoas que pesam 200 quilos, 250 quilos, que ficam em cima de uma cama, até para socorrer uma dificuldade, levar para o médico? Aquilo é uma obesidade, que é uma doença. Mas com certeza estava obeso. E ele sentou numa cadeira, caiu, quebrou o pescoço. Velho espiritualmente e velho fisicamente. Então nós devemos tomar cuidado com a velhice espiritual, que é o que eu estou falando para vocês. Quando a verdade da palavra chega até vocês, confere contexto, texto, conjuga os verbos, vê se é aquilo mesmo, e está muito bem. Mas quando fica velho espiritual,
tem um mas. Mas é assim. Não acredita no que está escrito. Aí vive enganado a vida toda e enganando as pessoas. E a tendência, eu já sou considerado idoso, com 61 anos de idade. A tendência de quem vai ficando velho é ficar agarrando ao passado. Fala sempre a mesma coisa. Irmão Dong, por exemplo, que muitos conheceram aqui. Irmão Lee, mas eu lembro mais do irmão Dong. Irmão Lee, ele faleceu na década de 90, né? 92, mais ou menos. Irmão Dong foi até os 96 e ele falava, no finalzinho do irmão Dong, ele começou a falar só Mateus 16 e 24. Só negar a vida da alma. Era o que ele falava. Já estava o quê? Monólogo, a idade, a mente já não ajudava. Então isso é normal. Quanto mais você envelhece, você pode dar uma derrapada. Por isso que não é bom criticar. O irmão veio aqui na frente, falou alguma coisa, ele não explicou muito bem. Ou pode ser que ele falou até, não critica. Porque o que acontece? Às vezes chega o irmão no grupo para compartilhar, o irmão 99% de coisas positivas. 1% ele deu uma derrapada. Aí tem alguns irmãos que pegam aquele 1% que ele falou para torcer o que ele falou aqui na frente. Esquece esse 1% que ele derrapou na palavra. Pega os 99% que ele falou correto. E outra coisa, se alguém falou alguma coisa que não testificou no seu espírito, chega no irmão. Chega em mim, chega no Júlio, chega no Cristiano, chega no irmão que falou a palavra, chega no Diogo e fala, irmão, eu não entendi muito bem o que você falou aqui. Você poderia me explicar? Ele vai explicar. Se ele falhou ao falar, ele vai falar, irmão, você me perdoa. Eu falei, mas eu errei quando eu falei isso. Ele vai falar isso. Transparente, tem que ser transparente. O que não pode acontecer é de irmão ficar com dúvida e até perguntar para outro irmão, ligar para outro irmão, ô irmão Rude, você viu lá o que o irmão Júlio falou? Você concorda naquilo que o irmão Júlio falou? Eu falar para o Rude, não, eu vou no Júlio, eu vou até ele. Ô Júlio, você falou um negócio aqui, eu não entendi muito bem não. Aí o Júlio vai explicar. Se o Júlio me convencer dentro da Bíblia, amém. Mas se o Júlio também não me convencer dentro da Bíblia, eu não vou sair falando que o Júlio errou não. Claro que não. Nós não estamos aqui na igreja para fazer contendas, para fazer divisão, não. Tá bom, irmãos? Então a pior velhice é a velhice espiritual. Vamos continuar capítulo 27, mas por causa do horário, irmãos, eu vou ter que saltar muita coisa aqui nesse capítulo 27. Eu peço a vocês, que se não leu ainda, vocês possam ler na casa de vocês. Porque aqui no capítulo 27, quando Isaac, ele chama Esaú, pede Esaú para pegar os armamentos dele, para ele caçar. Porque ele já estava velho, Isaac já estava velho, Isaac falou, para me comer da sua caça, antes que eu morra. Então Esaú pegou o seu armamento e foi caçar. Ele era um perito caçador. Mas aí Rebeca ouviu Isaac falando com Esaú, para Esaú ir caçar e fazer aquela comida saborosa, e Isaac ia abençoar quem? Esaú, que era o primogênito. Aí Rebeca ouviu aquilo, falou para Jacó, vai lá no rebanho, pega 2, porque Jacó não sabia caçar, vai lá no rebanho, pega 2 cabritos, traz para mim, que eu vou fazer uma comida saborosa, do jeitinho que seu pai gosta.
E você vai pegar essa comida e vai levar para o seu pai. E você vai falar que você é o Esaú, para você receber a bênção. Aí Jacó falou: mãe, mas Esaú é bem diferente, ele é peludo. Nós vemos em Gênesis 25, ele nasceu cheio de pelo. Esaú é peludo e eu sou homem liso, eu não tenho pelo. A mãe falou: não, vou dar um jeitinho. Eu vou pegar o pelo do couro dos cabritos e vou colocar nos seus braços, mãos, até as costas, o pelo. Se nós pensarmos bem, o pelo do ser humano é diferente do pelo do animal. Poderia dar errado, mas não deu errado. Não deu errado por quê? Porque tudo estava debaixo da determinação de Deus, do plano de Deus. Porque Deus queria quem? Jacó. E não Esaú. Então fez isso. Ele foi lá, pegou os 2 cabritos, trouxe os 2 cabritos. A mãe preparou aquela alimentação, colocou o couro. Outra coisa, pegou a vestimenta de Esaú, vestiu em Jacó. Tudo a mãe sabia fazer. E ele levou a comida para Isaac. Vamos ler aqui, versículo 18. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Veja que é Jacó, no lugar de Esaú. Versículo 19. Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito, fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus a mandou a meu encontro. Percebe que Jacó estava fazendo uma enganação. Mas aqui no versículo 29, ele fala, quando o pai fala: olha, mas a caça, você, no versículo 19, respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito, fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça para que me abençoe. Aí no 20, disse Isaque seu filho: como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Aqui Jacó usa até o nome de Deus, mentindo. Ele fala: não, Isaque falou: você achou a caça tão depressa? Ele falou: não, meu Deus mandou a caça ao meu encontro. Ele usa o nome de Deus. Versículo 21. Então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não, na hora de passar as mãos no pelo. Entendeu, Rude? Ele ia ver se era realmente Esaú através dos pelos. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Isaque não percebeu que aqueles pelos eram dos cabritos. E Isaque ficou desconfiado. Não, a voz é de Jacó. A voz é de Jacó. Porém as mãos são de Esaú. Ou seja, Isaque está um pouco desconfiado. Versículo 23. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Versículo 24, lhe diz: és meu filho Esaú mesmo? Desconfiadinho. E lhe disse: és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: eu sou. Então disse: chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Versículo 26. Então lhe disse Isaque, seu pai: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou.
Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. A roupa de Esaú estava em Jacó. Por isso que quando ele pediu, chega aqui para mim te dar um beijo, ele queria sentir o cheiro do campo na roupa que Esaú sempre trazia do campo. Mas como Jacó estava usando o traje de Esaú, ele cheirou e sentiu o cheiro do campo. Viu a trapaça que eles arrumaram? Mas essa trapaça, essa enganação, esse tanto de mentira envolvido, tudo é permissão de Deus. Deus permitiu que isso acontecesse. Agora vamos lá para o Novo Testamento. Novo Testamento, Romanos, o apóstolo Paulo falou dessa história com a riqueza de detalhes tremenda. O horário já se foi, irmãos, misericórdia. Depois vocês lêem todo o capítulo de Romanos, que é praticamente a mesma história. Vamos em Romanos 9, versículo 11. Irmãos, quando Deus determina, se está determinado por Deus, vai cumprir cabalmente. É o que eu já falei para vocês e volto a falar. Salmo 139, Eclesiastes, tudo acontece dentro da determinação de Deus. Na nossa vida, na vida dos eleitos, dos chamados, dos escolhidos, dos predestinados, nada acontece por acaso. Não é sorte, não é coincidência. É tudo determinação de Deus. Tudo que acontece nas nossas vidas está determinado por Deus. E se está determinado por Deus, irmãos, não adianta lutar contra, não. Você pode fazer o que você quiser. Mas se está determinado por Deus, vai acontecer o que está determinado. Vou voltar a falar do sistema religioso. O sistema religioso cansa de quebrar a cara, porque eles determinam a cura, eles determinam a libertação das drogas, eles determinam um monte de coisa, como se Deus fosse o empregado deles, como se Deus fosse obrigado a ouvir e fazer o que quer, e Deus não faz. Deus só faz o que está determinado. Quebra a cara, eles têm quebrado a cara o sistema. Versículo de Romanos, capítulo 9. Apóstolo Paulo conhecia bem essa história. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Preste atenção, o que o apóstolo Paulo está falando sobre essa questão de Esaú e Jacó? Aqui ele fala que não eram os gêmeos nascidos. E eles não tinham praticado nem o bem nem o mal. Aí entre parênteses, está escrito, para que o propósito de Deus quanto à eleição, quanto ao chamamento, prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Quem chama? Quem escolhe? Deus. Se nós estamos aqui nessa manhã, é o que o Diogo falou no compartilhar dele. Nós estamos aqui, é porque Deus nos chamou. Se nós somos filhos de Deus, porque se nós somos eleitos, chamados desde antes da fundação do mundo, temos que agradecer ao Senhor. Porque Deus não chama a todos. Deus chama os que são eleitos, os que são predestinados, desde antes da fundação do mundo. É por isso que nós devemos pregar o Evangelho, porque os eleitos estão aí. Também estão aí os filhos da perdição, estão aí. Nós não sabemos quem são os eleitos e nem quem são os filhos da perdição. Quando prega o Evangelho para alguém, que ele aceita o que você está falando, sinal que ele é um eleito. Você prega o Evangelho para alguém que ele zomba da sua cara, que ele ri da sua cara, que ele até quer te agredir, é filho da perdição, semente de Caim. Irmãos, o que aconteceu com Rebeca, nasceu os dois filhos, Esaú e Jacó. Jacó era o escolhido de Deus, Esaú não.
Aconteceu também com Eva. Nasceu Caim, a semente do mal, do ventre de Eva, e nasceu o justo Abel. Isso começou quando? Lá no Jardim do Éden. Lá já tinha a descendência do mal, Caim, a semente do mal, que está até hoje aí, e tinha a semente do escolhido, do abençoado, que era quem? O justo Abel. Começou lá no Jardim do Éden. Quem era o escolhido de Deus lá no Jardim do Éden? Filho de Adão. Abel. Caim não era escolhido. Caim era rejeitado. Deus escolheu quem? Abel. Então começou lá no Jardim do Éden. Versículo 12. Já fora dito a ela quem? Rebeca. O mais velho, que é Esaú, será servo do mais moço, que é Jacó. Versículo 13. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Vou encerrar por aqui, irmãos. Leia o capítulo 9 de Romanos, que aqui é uma opção. O apóstolo Paulo fala de vasos de honra, vasos de desonra. Eu falo para vocês uma coisa aqui. Quando Jesus estava nessa terra aqui no ministério terreno, ele estava numa ceia, na Páscoa judaica, reunido com os 12 discípulos, e ele falou, um de vocês vai me trair. Eu tenho certeza que todos os demais discípulos olharam para Pedro. Pedro era alguém que dava palpite, falava na hora errada. Pedro cortou a orelha do soldado romano. Pedro quase provocou uma chacina, porque ele chegou a meter a espada e cortar a orelha do soldado romano. Todos olharam para Pedro, deve ser Pedro que vai trair Jesus. Mas lá, o filho da perdição que eu estou falando para vocês, que começou lá no Jardim do Éden, estava junto, quietinho, bonitinho, nunca foi repreendido pelo Senhor, andava certinho, falava certinho, era Judas, quietinho. E saí para... Irmão, não tem tempo para falar para vocês. O horário, aquele relógio ali o nosso inimigo, aquele relógio ali. Pessoal, Judas, aquele ambiente não era dele, não pertencia a ele. Ele não cria no que Jesus falava. Ele era o filho da perdição. É semente de Caim. Ele não acreditava em nada daquilo, mas ele estava lá quietinho, bonitinho, religiosamente tranquilo. Mas dentro dele estava a maldade, estava a traição, estava a avareza. No entanto, ele traiu o Senhor, vendeu o Senhor e depois foi e enforcou. Era o filho da perdição. Judas andava bonitinho, tranquilinho, mas estava ali no meio. Jesus é o Senhor. Amém.